Então, vamos iniciar a leitura do livro de Atos, capítulo 14, do verso 1 ao verso 7, que diz: Em Icônio, Paulo, o apóstolo Shaul, e Barnabé, que em hebraico é Barnabá, entraram juntos na sinagoga judaica. Então, você vê novamente, tanto o apóstolo como Barnabé. Primeiro, eles faziam o que Yeshua tinha dito aos seus discípulos fazerem, seus apóstolos também. Primeiro aos judeus. Lembram disso? Então, sempre, vocês vão ver sempre isso. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, sempre nos lugares que eles iam, primeiro visitavam a sinagoga. Claro, sinagoga só pode ser judaica, E falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Os gregos aqui são os não-judeus, São os gentios. Então, vê, mais uma vez, nós vimos isso no capítulo 13, nos outros capítulos anteriores, onde eles iam pregar, tanto Pedro como o apóstolo Paulo, multidão de homens acreditavam no que eles estavam falando. Que era o quê? Era o evangelho, as boas novas, que existe um Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que todo judeu crê, porém esse Deus tinha prometido um Messias, e esse Messias veio, que é Yeshua, morreu por nós para redimir todos os nossos pecados, e através dele somos salvos, e teremos através dele, também na nossa fé, de crer e obedecer, a vida eterna, porque ele voltará. E essa salvação não veio só para os judeus, mas também para os não-judeus, também para os gentios, Então, ele estava aqui apregoando e multidão de pessoas crendo no evangelho, tanto judeus quanto não-judeus. Que maravilha! Verso 2, mas os judeus incrédulos, aqueles judeus que não acreditavam no evangelho e nem acreditavam em Yeshua, que era o Messias, mas acreditavam em Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porém, não nessa palavra desse evangelho e não no Messias e Yeshua. O que eles fizeram? Eles não acreditavam. Eles incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos judeus crédulos que acreditavam. No caso aqui, o apóstolo Paulo, e Barnabé. Então você vê, além deles não acreditarem, e por que eles não acreditavam? Alguns desses judeus, porque o coração deles estava endurecido pela maldade deles. Nós sabemos que o propósito de Deus foi sim cegar alguns dos judeus para que não vissem Jesus como Messias. Mas esse endurecimento também foi feito em alguns porque o coração destes judeus incrédulos estava endurecido com a maldade deles mesmos, Então não é todo judeu incrédulo, não é todo judeu mau, é alguns dos judeus. Por causa da maldade do seu coração, não acreditaram. E com isso, não sendo o bastante não acreditarem no verdadeiro Messias, eles ainda irritaram, incitaram, Eles iniciaram uma rebelião aqui contra, então, os apóstolos, o apóstolo, no caso Paulo, e o Barnabé. Então, incitaram, ou fazendo fofoca, ou fazendo intrigas, aquela coisa, procurando falar mal, fazer com que as pessoas vissem eles com os maus olhos. Isso é horrível, isso é contra a palavra do próprio Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É contra a Torá, é contra a palavra de Deus. Porque isso é maledicência, Lashon Hará, é língua maldita. Lashon Hará quer dizer isso, língua maldita. Nós não devemos falar mal de irmãos, mal de ninguém. Nós podemos não acreditar em uma palavra, mas não por isso falar mal de uma pessoa, Podemos, quando sabemos que alguém está errado, podemos ir até essa pessoa e indagá-la, mostrar que ela está errada, mas jamais, podemos fazer Lashon Hará, maledicência,
calúnia e difamação. Halila, né? Deus nos livre e guarde disso. E além disso, o verso 3 diz: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, no caso Paulo e Barnabé, falando ousadamente no Senhor, Baruch Hashem. Por que eles falavam com ousadia? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Você cheio do Espírito Santo, você não consegue deixar de falar ousadamente. Muito mais estes, né? Este, principalmente Paulo, que era rabino, né? Notório por toda Jerusalém, por todo Israel, e mestre na Torá, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, então o próprio Deus e Senhor, confirmava a palavra que o apóstolo Paulo e Barnabé falavam, ousadamente, cheios de Espírito, concedendo que, por mão deles, de Paulo e de Barnabé, Deus concedeu que se fizessem sinais e prodígios, milagres, sinais e prodígios. Assim como o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo também fazia sinais e prodígios, né? Então você vê Deus confirmando o evangelho e a pregação dos apóstolos e discípulos de Yeshua, dando a eles o poder de emanar os milagres de Deus, os sinais e prodígios que são de Deus. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus incrédulos e outros eram pelos judeus crédulos. No caso aqui, os apóstolos. Então, a cidade se dividiu por causa desse lashon hará, desses judeus incrédulos. Então, se dividiu a cidade. Uns acreditavam no que o apóstolo Paulo, que é judeu, falava, judeu crente, e outros não acreditavam no que os judeus incrédulos, que não acreditavam que Yeshua é o Messias, e aí ficava essa bagunça, né? Verso 5. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus incrédulos, associado com as suas autoridades, para ultrajar e apedrejar. Olha aqui esse verso 5, como é um verso forte. Aqueles que eram incrédulos e não acreditavam, eles se uniram, se associaram, fizeram um conluio para com as autoridades. Os líderes daquele local, que eram gentios, né, não eram judeus, eles fizeram um tumulto. Eles se associaram, eles foram atrás de alguém que pudesse ajudá-los a fazer isso. Olha o propósito horrível, ultrajar, né? Ultrajar é mesmo que ofender gravemente a dignidade de alguém, desonrar, insultar e apedrejar fisicamente, né? A gente sabe, é apedrejar até a morte. Então, eles queriam até mesmo, antes de matar o apóstolo Paulo e Barnabé, queriam também ultrajá-los, acabar com a honra, com a dignidade deles. Então, queriam matar duas vezes, tanto espiritualmente como corporalmente. Isso é algo assim terrível. Sabemos que não vem desses judeus incrédulos, mas do inimigo das nossas almas, que é Satanás e os demônios, que estão usando esses judeus incrédulos, alguns dos judeus incrédulos. Porque aqui mesmo no capítulo 14, nós vemos que a maioria, multidão, creram. A maioria, multidão, quem eram? Judeus e não judeus, creram. Né? E é algo horrível, né? Você tramar, fazer mal a alguém, até matar alguém. Isso é algo assim contra a Torá, contra a palavra de Deus. Então você vê que eles estavam com o coração endurecido, não vendo a palavra que era verdadeira, por causa da sua maldade. Maldade até de pensar e de, não só pensar, mas de agir para matar alguém. Isso é algo assim horrível. Verso 6. Sabendo eles, fugiram. Então Paulo ficou sabendo, Barnabé ficou sabendo, e eles ficaram ali ousadamente falando durante muito tempo, enquanto não tinha problema de risco de vida, né?
Então, eles estavam ali. Mas agora, a partir do momento, no verso 6 fala que eles perceberam que estavam procurando matá-los, desonrá-los, ultrajá-los, insultá-los, desonrá-los, aí eles já viram que havia um perigo de vida. Então eles fugiram, saíram dali e foram para Listra e Derbe, como nós vamos ver nos próximos versos, que são cidades da Licaônia e próxima ali, né, na circunvizinhança daquele local, onde eles haviam então anunciado o evangelho. Então vocês verem que maravilha, o Eterno operando, dando sabedoria nas palavras do apóstolo e Barnabé, e também sabedoria e conhecimento do que estava sendo levantado. Provavelmente eles passaram dia, meses aqui, né, em Icônio, até quando o Eterno provavelmente falou para eles, ó, vocês estão com perigo de vida, saiam e vão para tal lugar. A gente sabe que eles só faziam coisas através do Espírito Santo. Eles estavam numa missão do Espírito, então o Espírito estava com eles. Estão dando sabedoria no que falar, mas também sabedoria de reconhecer o que está acontecendo e como as pessoas recebem a sua palavra. Aqui também serve de exemplo para nós. Nós também temos que buscar essa sabedoria de Deus, lendo a palavra, a Bíblia, fazendo em ações aquilo que o Eterno quer que a gente faça. E a Bíblia está aí para isso, para nós sabermos o que o Eterno quer que nós façamos. E também, ao mesmo tempo, se nós fizermos isso, o Eterno trará também conhecimento a nós, através do teu Espírito, a falar conosco. Vai para cá, não faz isso, essa pessoa não é boa, aquele lugar não é bom, vai para outro lugar que aqui você está perdendo tempo, ou aqui você sofre agora risco de vida, aqui você já fez o que tinha para ser dado fazer, agora segue adiante. Então você vê a sabedoria dos apóstolos, do conhecimento, do poder que Deus dava, né? De fazer milagres, prodígios, sinais, e também do conhecimento das coisas que estavam acontecendo também. Então não podemos nos fechar só na palavra, mas temos que aplicá-la no dia a dia e ter conhecimento do dia a dia também. Então, continuando a nossa leitura, capítulo 14, do verso 8 até o verso 18, que diz assim: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. E esse homem ouviu falar Paulo, Shaul, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito, homem, sobre os seus pés. E ele saltou e andava. Então você vê, o apóstolo Pedro curou um paralítico de nascença. Você vê o apóstolo Paulo também curando, claro, pelo nome de Yeshua, né, pelo poder de Deus de Abraão, Isaac e Jacó, curando esse paralítico também. Então nós vamos ver muitos paralelos entre o apóstolo Pedro, que era o apóstolo mais especificamente para os judeus, e um paralelo do apóstolo Paulo, que era um apóstolo que pregava para judeus, mas também para os gentios, até é reconhecido como apóstolo dos gentios, embora também pregasse aos judeus, né? Então, ele está fazendo milagre como o apóstolo Pedro. Então, há esse paralelo por todo o livro de Atos. E você vê que Paulo, ele soube ver que esse paralítico de nascença tinha fé para ser curado. Por quê? Provavelmente, quando ele pregava e falava de Yeshua, que era o Messias, o Filho de Deus de Abraão, Isaac e Jacó, prometido, né, por toda a Bíblia, por toda a Torá, ele provavelmente fazia feiçura que era agradável, porque realmente é uma palavra agradável, aqueles que creem. E o Espírito também tocava o apóstolo para dizer, esse tem fé para que eu faça um milagre, aquele também.
E o apóstolo, cheio do Espírito, conseguia, por causa disso, identificar. E pela fé. O que é fé? É emunar, é o crer e obedecer. Ele, provavelmente, esse paralítico já era temente, né? Claro, a Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E já tinha ações, né? Que é o crer e obedecer. Provavelmente, por isso também, não só por isso, mas por isso também, aprove o Eterno que ele fosse curado. E foi, Baruch Hashem, que maravilha. E no verso 10, continuando, disse-lhe em alta voz, apruma-te. Então ele disse para que todos escutassem. Fique de pé, ó a fé do apóstolo, todo o conhecimento do Espírito, e ele saltava, imagina, alguém que nem andava, saltava. Não é nem o primeiro passo, né? É saltos de alegria, de felicidade, como aquele lá atrás também. Verso 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritavam em língua licaônica, que é a língua local, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós, porque eles eram povos, pessoas e povos ali pagãos, eram gentios pagãos, totalmente pagãos. Eles adoravam vários deuses. Então, na ignorância, aquele povo, olhando eles fazendo aqueles milagres jamais vistos na face da terra por eles acharam realmente que os deuses a qual eles cultuaram, deuses pagãos, estavam ali em forma de homens. Claro que não é isso. Mas aí você vai ver toda a sabedoria que Deus vai dar para os apóstolos, tanto Paulo como Barnabé, de como eles devem apregoar a estes, porque é algo novo. Além que eles já tinham apregoado para gentios, mas eram gentios que estavam nas sinagogas, gentios que estavam nos lugares onde eles estavam. Porém, agora são gentios totalmente pagãos, e que não conheciam em nada a Deus de Abraão, Isaque e Jacó, muito menos atribuem a esse Deus, que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o único Deus, não há outro, né? O milagre. Mas atribuíam a esses deuses pagãos ao qual eles, entre aspas, conheciam. E o sacerdote, então, desse templo pagão de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas. Ele queria sacrificar juntamente com as multidões para Barnabé e Paulo. Que horror! Coitado aqui, né? Barnabé e Paulo ali, apregoando Deus de Abraão, Isaque, Jacó, fazendo milagres. Só que na cidade eles não tinham ainda apregoado. Provavelmente esses não tinham escutado falar de Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E chegaram ali e viram só o milagre. Não ouviram a pregação anterior, né, do apóstolo Paulo. E atribuíram a falsos deuses. E queriam, inclusive, trazer oferendas pagãs para os apóstolos. Porém, verso 14, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes. Tem um costume judaico, né? De lamento e de rasgar. Não, Halila, Deus me livre disso. Não é isso, não. Nós não somos esses deuses pagãos, não somos Júpiter nem Mercúrio, não. E rasgaram as suas vestes. Saltaram para o meio da multidão, que estava querendo, né? Sacrificar, dar oferendas, e ainda clamaram: Senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens como vocês, não somos deuses. Nós somos homens que nem vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos como vocês. E vos anunciamos. Antes do milagre, ele tinha anunciado, só que parece aqui que eles não escutaram, né? E vós anunciamos o evangelho. O que é o evangelho?
que existe apenas um Deus, que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E esse Deus havia prometido o Messias que salvaria a humanidade. E esse Messias veio, que é o filho dele, Yeshua, ao qual salvou os judeus e os não-judeus. E agora, através dele, podemos ter vida eterna. Então, esse é o evangelho que eles tinham anunciado. Para que destas coisas vãs, pagãs, né? Esse Júpiter aí, esse Mercúrio, e esses sacrifícios pagãos, essas são as coisas vãs, né? Vos convertais ao Deus vivo, para que vocês parem de fazer todo esse ritual pagão, para que vocês parem de adorar falsos deuses, e vocês venham ao único Deus verdadeiro e vivo, que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se convertam dos seus maus caminhos e vêm para o Deus vivo. Então, note que aqui os apóstolos identificaram o erro daquele povo pagão, que não conhecia Deus de Abraão, Isaque e Jacó, muito menos, né, a Torá. E eles vão agora falar para que esse povo saiba que só tem um Deus, que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que esse Deus é fonte de bênçãos, é o único que pode ser adorado e que agora esses gentios, esses pagãos, precisam se voltar a Deus. Porque ele continua, esse é o Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. É uma pregação diferenciada do que eles davam aos judeus. Porque os judeus não precisam falar, só há um Deus de Abraão, Isaque e Jacó que fez os céus e a terra. Os judeus já sabiam disso. Mas quando é pregado aos gentios, isso é necessário falar. Porque o gentio não conhece nada. Nem a Torá, nem a Bíblia, nem o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Principalmente nesse tempo. Então, primeiro, eles estão mostrando a esses gentios que há apenas um só Deus, que fez tudo, o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Verso 16, o qual nas gerações passadas até permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Lá na Torre de Babel, sabemos que os homens foram espalhados pela terra e como uma punição do que eles estavam fazendo, querendo ser maior do que Deus e não querendo se multiplicar sobre a terra, Deus deu a cada um deles que ele seguisse seus próprios caminhos, desejos, suas vãs doutrinas, seus vãos caminhos. Ele até permitiu, mas agora já não permite mais. Porque Yeshua veio, porque os apóstolos estão falando para eles a verdade. Sabendo da verdade, eles não podem ficar mais na ignorância. Sabemos que Deus não nos julga a perder a salvação no tempo da nossa ignorância. Porém, a partir do momento que a gente sabe a verdade, nós não podemos continuar a fazer coisas erradas, a fazer nossos próprios desejos vãos, os nossos próprios caminhos de planos vãos. Nós temos que começar a obedecer, porque aí nós não somos mais ignorantes. E aí Deus leva em conta. E nós podemos perder até a nossa salvação. Claro que é consequência do pecado, do erro, ignorante ou não, as consequências não são anuladas, embora o pecador seja perdoado. Então ele falou, vocês faziam isso por ignorância, adoravam esses deuses, né? Faziam esses rituais. Porém agora vocês não podem mais, porque eu estou falando que há um só Deus que criou os céus e a terra, é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e ele tem um filho, que é o Messias, Yeshua, e que só através dele nós temos salvação. Então agora vocês têm que se arrepender, voltar a esse Deus e não praticar mais essas coisas erradas, são coisas vãs. Verso 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. O próprio Deus não deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Por quê? Porque Deus, fazendo bem, dá testemunho dele. E aqui ele continua, dando para vós, para gentios,
do céu chuvas. Mesmo vocês num tempo de ignorância e adorando, vocês tiveram chuva. É esse Deus que traz a chuva para vocês. E as estações frutíferas, é esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó que traz para vocês. Enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Tanta fartura, a alegria, o alimento, a chuva, as estações e tudo mais vem de Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. E isso dá testemunho dele que ele existe. Ele fez céus e terra e só ele pode dar a chuva, as estações, os frutos, a alegria e a fartura. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Vem que mesmo os apóstolos explicando, apregoando, mesmo assim foi difícil, porque já estava entranhado naquele povo a cultura pagã, os falsos deuses, os falsos sacrifícios e rituais vãos, doutrinas vãs de homens. E ainda assim, eles falando, foi dificultoso para impedir. Então, eles ainda tentaram, ainda foi difícil os apóstolos pararem aquelas multidões de oferecer aquela adoração e aquele sacrifício pagão. Então, você vê como é difícil, né? Sair da nossa mente coisas erradas que o mundo nos coloca. E que a gente até um certo tempo vivia nisso. Você vê a dificuldade que é hoje em dia de nós apregoarmos as festas bíblicas de Deus e fazer as pessoas saírem dessas festas pagãs do mundo. Eu não falo que todas as festas do mundo são pagãs, mas muitas delas, né, são, como a Páscoa com ovo de chocolate, isso não existe, isso é pagão, né? Como Natal em dezembro, como é difícil tirar isso das pessoas, elas têm dificuldade, por mais que conheçam a palavra, a Torá, a Bíblia, certas pessoas, e são muitas, têm até hoje dificuldade. Não é difícil de nós vermos o que está acontecendo aqui na Bíblia de milênios atrás, quase que 2000 anos atrás, que acontece até nos dias de hoje. Acontecem até nos dias de hoje. Então, continuando, Atos, capítulo 14, vamos ler para concluir o verso 19 até o verso 28, que diz assim: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio. Então, esses judeus que vieram de Antioquia e Icônio, lembram que nós lemos nesse mesmo capítulo 14, que os apóstolos Paulo e Barnabé tinham fugido lá de Icônio, porque queriam apedrejá-lo e ultrajá-los. E você vê que aqui, aqueles judeus, alguns que são os judeus que não creram, os incrédulos, vieram de Icônio e de Antioquia. Então, vieram com outros, se aliançaram com outros, se prepararam e vieram atrás. E instigando as multidões e apedrejando a Paulo. Eles fizeram aqui o que eles estavam fazendo lá em Icônio. Por mais que eles estivessem em Listra, eles alcançaram o apóstolo Paulo e Barnabé. E fizeram aquilo que eles queriam ter feito lá em Icônio. Que absurdo. Absurdo, né? Alguém que faz tantos sinais e prodígios em nome de Deus, que exalta Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e fala do Messias, seja apedrejado. É algo assim terrível, a maldade dos incrédulos. Aí você vê, alguns dos judeus são incrédulos pela maldade do coração. Maldade essa de perseguir a pessoa, mesmo que já saiu da sua cidade, de ir para outro para atacar essa pessoa. Terrível, terrível. Inclusive, além de apedrejá-los, arrastaram-no para fora daquela cidade, dando-o por morto. Então, nós não sabemos se Paulo realmente morreu, foi apedrejado até a morte e morreu,
ou se ele foi dado como morto porque estava quase morto, muito machucado, como se passasse por um morto, embora não o tivesse. De qualquer uma dessas hipóteses, mesmo se ele morreu ou se ele quase morreu, é um milagre. Aqui você vê o milagre de Deus. O milagre de Deus de se, no caso, ele estivesse morto, ele foi ressuscitado. E se, no caso, ele estivesse quase morto, ele se levantou e andou. E continuou o seu caminho. Alguém quase morto, no mínimo, né? Hoje ficaria numa UTI por meses. Alguém que quase morreu. Ou foi atropelado, ou sei lá o quê. E aqui você vê Paulo, o milagre que o Eterno fez nele. Então, Paulo não só fazia o milagre em nome de Deus, como Deus operava o milagre nele, no próprio Paulo. É algo assim tremendo. Imagine você quase morta e de uma hora para outra se levanta e começa a andar. É um milagre. É um milagre. E então, quase dado como morto ou quase morto, não sabemos ao certo, porque a palavra aqui não deixa certa, mas de qualquer maneira vimos que é um milagre. Rodearam, porém, os discípulos de Yeshua, tanto judeus como não judeus, discípulos de Yeshua, rodearam o apóstolo Paulo e ele levantou-se, gente, ele levantou-se e andou e entrou na cidade. E no dia seguinte ainda partiu com Barnabé para Derbe. Continuou a viagem, continuou a missão. Vocês verem como Deus é maravilhoso. Aquele que é fiel ao Eterno, que apregoa, que leva o Evangelho e que vive, né, a palavra de Deus, as instruções do Pai, que obedece às leis, as instruções do Pai. Deus opera milagres na vida dessa pessoa. Eles que eram usados, né, para fazer coxos andarem, cegos verem, mortos ressuscitarem, eles também recebiam o milagre de Deus. Algo assim maravilhoso, algo muito profundo. Não adiantou, né, a maldade alguns dos judeus incrédulos perseguirem, foram buscar eles em outra cidade, apedrejar, ultrajar. Não adiantou. Porque aquele que Deus abençoa, aquele que Deus está com ele e está fazendo a missão que o Pai ordenou, ninguém consegue parar. Ninguém. Por mais que matem, Deus ressuscita. Por mais que machuquem, Deus milagrosamente cura. E quando eu paro para pensar, eu fico muito emocionada sobre isso, porque é algo assim, não tenho nem palavras para dizer. É algo assim tremendo. E você vai ver acontecendo muito isso com o apóstolo Paulo, né? Até ele ser picado por cobra venenosa, mortal, e não acontecer nada. Então, ele próprio era já um testemunho, não só no falar, mas no agir. E as coisas que acontecia com ele também eram testemunho de Deus, que Deus é vivo, que estava vivo, que Yeshua vive pelos séculos dos séculos, que Deus de Abraão, Isaac e Jacó é com ele, e que ele faz a missão do Pai, porque o Pai até livra ele da morte. Algo assim, só o Eterno mesmo, só Hashem. Então, no dia seguinte, ele partiu com Barnabé e foi para Derbe. E tendo anunciado, verso 21, o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Então, vê aqui. As pessoas às vezes lêem esse verso e passa batido. Olha aqui, ele continuou. O apóstolo Paulo e o apóstolo aqui, como chamam os apóstolos, né? O apóstolo também Barnabé, eles não pararam de apregoar o evangelho, embora fossem dados como os mortos, apedrejados, quase até a morte, ou até a morte, não sabemos, mas em qualquer um dos ambos. Qualquer um de nós, talvez, por medo, pensaríamos, pô, eu fui apedrejada por um fio, eu estou aqui. Ah, então eu vou parar, né? Vou parar, não vou mais falar sobre o evangelho, vou ficar na minha, senão eles vão me matar. Não! Eles continuaram anunciando.
é só mesmo uma pessoa cheia de espírito para fazer isso, né? Eles continuaram um servo fiel ao Eterno. Continuaram apregoando o evangelho por onde eles iam e fazendo muitos discípulos, multidões, Baruch Hashem. E ainda se não o bastante, essa maravilha toda, esse milagre do Eterno, testemunhando que era com eles, eles ainda voltaram lá para Listra e Icônio. Lembra, Icônio, que nós estamos lendo aqui, que saíram alguns dos incrédulos para matar e apedrejar, e realmente fizeram, e perseguiram eles em outro lugar. Eles, inclusive, voltaram lá, como uma forma, né, de dizer, ó, vocês me mataram, me tinham como morto, mas eu estou aqui, Deus me trouxe aqui. É o que Gamaliel falou. Cuidado quando vocês lutarem contra este homem, porque se eles estiverem com Deus, vocês vão estar lutando com o próprio Deus. É aquela palavra, né, de Gamaliel lá atrás, quando Pedro estava apregoando e os homens querendo que eles não apregoassem. E aqui também, né, como se Paulo dissesse, vocês estão lutando com o próprio Deus. Olha eu aqui, Deus me ressuscitou, eu estava quase morto, mas ó, no dia seguinte eu já estou aqui de volta, andando, pleno em saúde, que é um milagre de Deus. Só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer isso. Verso 22. Essa Antioquia aqui, esqueci de falar, Antioquia da Psídia, tá? Tem outra Antioquia também. Verso 22. E eles continuaram fortalecendo a alma dos discípulos de Yeshua, tanto de judeus como de não-judeus, exortando-os a permanecer firmes na fé. Permaneçam firmes na fé, sejam fiéis a Deus. Façam as suas leis, as suas instruções, conforme cabe a cada um. Porque Ele vai ser fiel com vocês. Vê eu. Eles me mataram e eu estou aqui. Eles me apedrejaram e eu estou vivo. Sem uma sequela, sem nenhuma sequela. Andando, fazendo viagem, apregoando. Então Deus também vai ser fiel. Assim como vocês estão vendo Ele sendo fiel a mim. Porque a gente honra a Deus no pouco, mas Ele nos honra no muito. No pouco que nós somos fiéis, Deus nos é no muito. Então, que sirva eu, Paulo e Barnabé de testemunha para vocês. E com isso vocês tenham força de permanecer fiéis em Yeshua, no Filho e no próprio Pai. E mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, nós vamos passar por muitas tribulações. Paulo passava. Olha aqui, foi apedrejado. Nós também, discípulos fiéis de Yeshua, vamos passar sim por tribulações. Se você não passa, provavelmente você ainda não é uma discípula ou discípulo fiel. Mas quando você for de fazer as festas, de apregoar o contexto original judaico, qual foi escrita a palavra, eu duvido você não sofrer perseguições, tribulações, provações. Porque é assim que acontece. Mas o que nos importa mais é o reino de Deus. Então vale a pena ser fiel, passar por essas tribulações, sendo fiéis a Deus, até o fim. Porque nós vamos ganhar o galardão do reino de Deus, vida eterna. Então, temos que permanecer. E assim, Paulo e Barnabé fortalecia aos discípulos e a nós, que somos também discípulos de Yeshua. Então, ele nos fala até hoje, né? Para cada um de nós até hoje. Verso 23. E promovendo-lhes em cada congregação, em cada igreja, a eleição de presbíteros, de anciões, de líderes, para orientar os discípulos nessas congregações, né, que estavam sendo recém-fundadas. Então, eles, para até mesmo eleger esses líderes, esses presbíteros, esses anciões, eles passavam, como diz ali, ó, depois de orar com jejuns. Então, eles oravam e jejuavam. Então, não é escolher qualquer um como líder, não. Orar, jejuar e o Espírito de Deus, né, que ia fazer a eleição através deles.
E olha a responsabilidade, orar com jejuns. Será que a igreja de hoje, tanto a judaica como também a de não-judeus, será que oram e fazem jejuns, inclusive para eleger os seus líderes? Algo a se pensar. Os encomendaram ao Senhor, em que haviam crido. Então, todos aqueles a quem o Senhor apontava que se fosse líder, né, através desse jejum, de oração, eles então consagraram, né, ao Senhor, provavelmente com imposições de mãos, provavelmente, não sabemos. Verso 24. Atravessando a Pisídia, então outro lugar, dirigiram-se para Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, que palavra? A Bíblia, Torá, o Evangelho, o Messias, Yeshua, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia. Aí foram de barco para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já agora cumprido. Então, aqui em Antioquia era onde tinha iniciado a viagem, essa missão, essa viagem missionária deles. Eles tinham recebido essa missão ali em Antioquia. Então, eles estavam voltando agora, plenos, felizes, alegres, com dever cumprido quanto a essa missão. Essa missão estava cumprida. Eles já haviam feito toda a viagem e apregoado por todos os lugares onde estiveram. E, inclusive, verso 27, ali chegados em Antioquia, reunida toda a igreja, relataram e contaram quantas coisas fizera Deus com eles. Então, eles não falaram, eu fiz. Não. Olha quantas coisas Deus fez conosco. E como Deus abrira aos gentios também, não só aos judeus, mas também aos não-judeus, aos gentios, a porta da fé. E imagina a alegria deles em contar, até apedrejaram a gente, morremos e fomos ressuscitados, estávamos quase como mortos. E aí ficamos em pé justamente pelo milagre de Deus e fizemos todos a viagem. Verso 28. E permaneceram ali, não por pouco tempo, com os discípulos. Eles permaneceram aqui, no caso, 1 ano. Como é que nós sabemos que eles permaneceram aqui 1 ano? Se no verso 28 não fala 1 ano, só fala assim, né? Não pouco tempo. É 1 ano por causa, se vocês forem no livro de Atos, capítulo 11, vocês podem ler o verso 26, que fala que eles ficaram aqui 1 ano. E também no verso 30 do capítulo 11 também fala. E também no capítulo 12 de Atos também, verso 25. E por que eles estavam ali agora, além de completar a missão da viagem, né, de pregar o evangelho? A igreja também estava reunida e eles se reuniram à igreja porque eles vão comparecer agora no capítulo 15, nós vamos ver na próxima semana, se Deus quiser e nos permitir, com a ajuda do Eterno, eles comparecem no capítulo 15 a essa conferência de Jerusalém, que vai estar ali todos os apóstolos e discípulos de Yeshua. Na maioria, claro, de judeus, mas também com enxertados os não-judeus. Shalom, shalom e bons estudos a todos.